Como eu recuperei o meu coração destruído. Eu sempre falo que para nós melancólicos não tem nada pior que a dor física de um coração partido. Eu já passei por muita coisa nessa vida, mas o momento em que eu tive mais perto de desistir disso aqui foi com 18 anos, depois de uma rejeição de um fulano que hoje eu olho pra trás e dou risada de como que eu era tão alucinada por um negócio desse. Eu acho que o maior erro que eu cometi foi acreditar naquele conselho das pessoas. O tempo cura tudo. Isso aí é só uma fase. Isso aí vai passar, você vai esquecer. Não. Esse coração partido, enquanto eu não fazia nada pra curar, durou mais ou menos 6 anos, 7 anos de sofrimento diariamente. Então eu posso te assegurar que o tempo não cura nada. O que cura é um luto ativo. Ou seja, você vai escolher fazer coisas para recuperar. Isso exige disciplina. Disciplina que começa no contato zero. Quando você está apaixonado por alguém, o que você mais quer? Falar com a pessoa, ver a pessoa, ir atrás dela, saber sobre ela. Qualquer interação, qualquer migalha, você vai querer se alimentar. O que eu fazia era justamente isso. Tentar ir nos lugares que eu sabia que poderia encontrar fulano, ficar ouvindo as músicas que me lembravam da minha história com fulano, perguntar para conhecidos se sabiam alguma coisa sobre o que fulano estava fazendo. E isso só me machucava mais e mais. Continuava cutucando uma ferida que não conseguia fechar nunca. Porque eu não conseguia fazer o primeiro passo, que é desejar me curar, desejar encerrar o ciclo. As pessoas até tentavam me ajudar, mas ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. No fim das contas, eu não queria esquecer fulano. Eu queria era ter fulano pra mim, eu queria que fulano me notasse, eu queria voltar com fulano. Eu não aceitava que isso não ia acontecer. Esse era o problema. Era alimentar a imaginação que eu tinha do que nós poderíamos ter sido juntos. Se fulano gostasse de mim, eu teria amado fulano para sempre. E os filhos que teríamos tido, e como teria sido o nosso casamento. Isso era a pior coisa que eu fazia comigo mesma. Outro erro que eu cometi demais foi achar que eu poderia usar os meus amigos como meus terapeutas. Resultado, eu só sabia falar sobre fulano. Todo dia, toda hora, meu único assunto era reclamar sobre o que fulano fez comigo. Lembrar do que fulano falou pra mim e ficar falando disso. E meus amigos não aguentavam mais. Nos primeiros dias, ok. Mas chega um ponto que as pessoas não suportam mais você falando da mesma coisa de fulano. E o que você escuta dos amigos? Chega disso. Esquece, já passou. Segue em frente. A fila anda. Vai conhecer pessoas. Vamos sair de casa. Vamos esquecer. Deixa isso pra lá. Aí você começa a aprofundar mais ainda a sua dor por uma coisa chamada culpa. Porque você sabe que é errado, você ainda tá sofrendo por fulano, mesmo depois de meses ou até anos. E aí você acha que você não podia mais estar sofrendo por fulano. Você sente vergonha. Você sente culpa. E a culpa é um peso. Tudo que você coloca culpa fica mais pesado. A culpa impede a digestão das emoções. Se você passou por uma frustração, decepção, uma perda, você tem direito de viver um luto. Só que você precisa validar as suas emoções e não depender de amigos para validar as suas emoções. E por fim, o terceiro erro que eu cometi foi tentar simplesmente desapaixonar. Simplesmente desligar a minha paixão. Mas o melancólico tem hiperfoco. Hiperfoco é um tipo de movimento, de energia que você não destrói. Você troca de forma. O hiperfoco não desliga. Ele vai para outro lugar. Você substitui. Então, quando as pessoas vinham me falar, vai focar em outra coisa, vai fazer coisas que você gosta, vai cuidar de você, eu não gostava de mais nada. Porque o hiperfoco que eu tinha em fulano era a minha única fonte possível de prazer. Ele era a minha obsessão. Eu não dormia, eu emagreci porque a comida também não fazia sentido. Eu não fazia nenhuma outra coisa, não conseguia. Eu tinha um hiperfoco, que eu precisava achar uma substituição. Então você está me dizendo que a única forma de me desapaixonar de um é apaixonando por outro? Às vezes, você só troca de pessoa.
Mas você pode trocar por outra coisa. Eu precisei trocar de trabalho para um trabalho que fosse mais estimulante para mim, trocar de esporte, de exercício físico que eu fazia, para uma coisa mais estimulante para mim, trocar de ambiente, trocar até de amigos, até conhecer uma outra pessoa que era mais estimulante para mim, mudar de casa, se possível, mudar o cabelo, mudar a cor da parede do seu quarto. Eu tinha uma obsessão tão grande que eu tive que mudar praticamente todas as minhas roupas, objetos, quarto, tudo. Porque tudo que pertencia àquela minha antiga vida, eu já tinha associado com fulano. Eu precisei fazer uma limpeza total de tudo, tudo, tudo na minha vida. E aí, aquele velho exercício de autoconhecimento. Não adianta esquecer o passado, você precisa estudar o passado, analisar os erros que você cometeu para não cometer de novo, analisar os acertos que você cometeu para assim cometer de novo, deixar bem anotado os sinais de bandeiras vermelhas que você ignorou, para você não ignorar de novo, e deixar também bem escrito o tipo de relacionamento que você quer viver, aquilo que é inegociável para você, princípios e valores e promessas que você vai fazer para você mesmo, daquilo que você nunca mais vai aceitar e do que você nunca mais vai deixar alguém fazer com você.